Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. É o momento de nossa entrega para Deus, para que Ele esclareça como será a nossa salvação. Liturgia de 24 de janeiro de 2021. 24 de janeiro de 2021 é o terceiro domingo do tempo comum. A cor litúrgica é verde. Temos no rito da celebração o Glória, o Creio e a terceira semana do Saltério. Antífona da entrada. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira, esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Salmo 95, versículos 1º e 6º, oração do dia. Deus, eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos do 1º ao 5º e versículo 10º. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior, vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 25, versículos 4ab ao 5ab, 6º ao 7º BC, 8º ao 9º, refrão 4a e 5a. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Repitamos: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Senhor, o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Repitamos: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 29 a 31. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então que, doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto.
Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Completou-se o tempo, Marcos capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Vivemos no tempo, somos seres históricos ainda que vocacionados ao eterno. Foi-nos dado um começo, chegaremos sem dúvida a um final. Entre os dois extremos, uma duração, e é nesta duração que somos chamados a cumprir uma tarefa essencial, que é o nosso encontro definitivo com Deus. Esta condição histórica é a marca registrada dos seres humanos, efêmeros, sim, mas frágeis, mais frágeis que a erva que brotou nos telhados, conforme o Salmo 129, versículo 6, mas dotados de um potencial de eternidade que deriva de nossa comunhão com a vida divina. Quem dela participa não morrerá para sempre, conforme João, capítulo 11, versículo 26. Daí a importância da fé que leva à inadiável conversão e mudança de vida. Comentando a liturgia deste domingo, o teólogo Hans Urs von Balthasar afirma que o tema dos 3 textos é a urgência da conversão. Não há mais tempo para outra coisa. O Evangelho mostra as consequências do tempo que Jesus proclama, cumprido. Com este cumprimento, o reino de Deus se encontra no limite do tempo terrestre e torna-se também importante consagrar-se a este começo infalível com toda a sua existência. Não fazemos isto espontaneamente, somos chamados e equipados por Deus. Aqui, 4 discípulos são chamados por Jesus a deixarem a sua atividade profana e eles obedecem a este chamado sem vacilar, a fim de serem equipados para a sua vocação no reino de Deus. Eles serão pescadores de homens. Pescar, eles podem. Estas são vocações exemplares e não podemos propriamente falar de exceções. Também cristãos que permanecem em sua profissão secular foram chamados ao serviço do reino que Jesus anuncia. Para seguir a este chamado, eles têm necessidade exatamente da indiferença de que Paulo falou na segunda carta. Assim como os filhos de Zebedeu deixam seu pai e os operários para seguirem a Jesus, assim também o cristão que permanece no mundo deve deixar muito daquilo que lhe parecia indispensável se quiser seguir seriamente a Jesus. Quem pôs a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lucas 9, versículo 62. Ainda temos tempo. Não sabemos quanto, mas como é preciso este tempo nos foi dado para o exercício do amor. Tempo valioso demais para ser desperdiçado em pequenas brincadeiras, suaves diversões.
De todo modo, não deixa de ser consolador o registro evangélico sobre o ladrão crucificado ao lado de Jesus, conforme Lucas 23, versículos de 40 a 42. Tudo indica que Dimas vinha desperdiçando seu tempo de vida, mas ele ainda teve tempo. Ao apagar das luzes, viu a luz. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Lembra-te de mim, Jesus, quando vieres como rei. Lucas 23, versículo 42a. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e eventualmente no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Da minha parte, podem utilizar à vontade, livremente, para evangelizar, que eu estou aqui. Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Faça o mesmo, então. 24 de janeiro é dia de São Francisco de Sales. Eu tenho aqui um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Vamos então à biografia? 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales. Francisco, primogênito de 13 irmãos, nasceu no Castelo de Sales em 21 de agosto de 1567. Na juventude, Francisco mudou-se para Paris, onde fez estudos universitários. O menino estudou retórica, filosofia e teologia. Recebeu também lições de esgrima, dança e equitação. Mas no fundo sentia o chamado para servir inteiramente a Deus, por isso fez voto de castidade e se colocou sob a proteção da Virgem Maria. Aos 24 anos, Francisco de Sales voltou para junto da família e recusou a vida que seu pai havia planejado para ele. Queria realmente ser padre. Ele queria ser padre. Com a ajuda de um tio sacerdote, o jovem conseguiu ocupar o posto de capelão da catedral da cidade. Durante os 5 primeiros anos de sua ordenação, o então padre Francisco se ocupou com a evangelização entre os protestantes. O nome do padre Francisco começava a emergir como grande confessor e diretor espiritual. Em 1599 foi nomeado bispo auxiliar de Genebra. Dom Francisco de Sales fundou escolas, ensinou o catecismo às crianças e adultos, dirigiu e conduziu à santidade grandes almas da nobreza. Todos queriam ouvir as palavras do bispo, que era convidado a pregar em toda parte. Francisco de Sales faleceu em 28 de dezembro de 1622, em Lyon, na França. Mais tarde, Dom Bosco, um admirador deste santo, deu o nome da congregação salesiana à obra que fundou para a educação dos jovens. Reflexão. A tarefa de Francisco de Sales não foi fácil e, nos primeiros anos, o fruto do trabalho missionário era muito escasso. Entretanto, graças à sua paciência e humildade, pouco a pouco, o santo conseguiu abundantes números de conversões. Para ele, o mais importante era que Cristo crescesse e ele diminuísse. Oração. Rezemos. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Francisco de Sales, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, ele proverá. E Maranata, como dizem os protestantes, os evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. É um termo do aramaico, dialeto de Jesus, e significa vinde, Senhor Jesus. Estejamos prontos para a volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento, porque não sabemos a data nem a hora. Para estar pronto para esse dia, é preciso que nós nos reconciliemos com Deus, pedindo sempre perdão pelos nossos pecados. Shalom Adonai, a paz para todos. E quando Jesus voltar, iremos para a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude.